O Liberdade de Opinião vai agora a Brasília falar com ele, Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Daniel. Tudo bem? Tudo certo. Vamos lá, tem muito assunto para a gente conversar aqui nesse dia de hoje. A CNN Brasil e a CNN Americana transmitiram juntas o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden, candidatos à presidência dos Estados Unidos. Esse é o nosso primeiro tema. E quando falaram ali sobre a situação climática do planeta, o candidato democrata Joe Biden deu um recado bem direto ao governo brasileiro. Veja. I will rejoin the Paris Accord. I will join the Paris Accord because with us out of it, look what's happening. It's all falling apart. And talk about someone who has no relationship with foreign policy. Brazil, the rainforests of Brazil are being torn down, are being ripped down. More carbon is absorbed in that rainforest than every bit of carbon that's emitted in the United States. Instead of doing something about that, I would be gathering up and making sure we had the countries of the world coming up with $20 billion, say, here's $20 billion, stop tearing down the forest. And if you don't, then you're going to have significant economic consequences. What about the argument that... Alexandre, menção direta ao Brasil em um debate presidencial dos Estados Unidos. Qual o peso político disso? Pois é, uma menção não ao governo brasileiro, aos brasileiros. Inclusive, uma ameaça de intervenção internacional, aquela comparação de carbono. Né? Uma humilhação oferecendo dinheiro. Ó, a gente dá uma esmola, vocês param de desmatar. Né? E é o intervencionismo usual dos democratas. Querem ver? Eu nasci em 1940, eu vou falar só dos presidentes que me foram contemporâneos. Roosevelt, 1941. Foi quem começou a guerra, né? Declarou guerra, Estados Unidos não foi quem começou, foi quem declarou guerra em 1941, depois do 7 de dezembro lá em Pearl Harbor. Né? Democrata. 2 bombas atômicas sobre o Japão. Truman, democrata. Vamos em frente. Kennedy, apoiando a invasão de Cuba, democrata. Enchendo o Vietnã de tropa, democrata. Criando a Aliança para o Progresso, que a esquerda brasileira, liderada por Leonel Brizola, chamava de intervencionismo pago por leite em pó. Né? Depois, o Nixon, republicano, acabou com isso. Fim da Guerra do Vietnã. Nixon e Ford, democratas. Não, republicanos. Democratas começaram a Guerra do Vietnã. Republicanos acabaram. Depois, talvez seja esse o problema. Ronald Reagan foi fundamental para o fim da União Soviética. Republicano. George W. Bush, dezembro de 2002, Lula presidente eleito. Um encontro no qual Bush se abriu com Lula, dizendo, olha, eu vou invadir o Iraque. Você não se meta. Mas eu não me meto na Venezuela, cuide você da Venezuela. Lula, mais tarde, disse que se dava muito melhor com Bush que com Obama. Bush, republicano. Obama, democrata. O democrata que invadiu o Paquistão sem estar em guerra com o Paquistão para matar o Bin Laden. Então, o que disse aí o Biden não me surpreende se eu olhar a história dos governos democratas em relação a guerras e em relação ao Brasil. E o que o Brasil tem a temer, portanto, numa possível eleição de Joe Biden, nesse contexto que você nos traz? Se for eleito John Biden, nós vamos ter a mesma situação. Vejam só, eu esqueci de Bill Clinton. Bill Clinton se meteu tanto nos negócios brasileiros que foi rompido o acordo militar, Geisel rompeu o acordo militar e fez acordo nuclear com a Alemanha. Né? Então, vai ser isso que ele disse, ele prometeu, está muito claro. Dou dinheiro para vocês aí, dei uma esmolinha para vocês de 20 bilhões, vocês fiquem quietos e parem de devastar a floresta amazônica, porque, olha só, é absorvente de carbono, é interesse internacional. Esse interesse internacional vem desde os tempos, vem lá do Segundo Império, né, do Pedro II, vem lá daquele tempo, já vem esse interesse.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tuitou agora há pouco, justamente repercutindo essa fala de Joe Biden no debate. Ele perguntou o seguinte, com leitura de ironia, se esses 20 bilhões de dólares seriam anuais, Alexandre. Pois é, merece uma ironia, né? Eu acho que é mais do que ironia. Eu acho que deveria sim dizer, olha, a gente não precisa de esmolas nem de ameaças. Ameaças a gente não precisa, a gente não aceita. Né? Não aceitamos ameaças, seja de quem for. Né? Nesse momento está sendo realizada uma manobra militar lá na Amazônia para desestimular qualquer tentativa. Ele falou em ameaças econômicas. Né? Foi muito hostil em relação ao Brasil essa fala do democrata Biden. Vamos seguir. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, usou as redes sociais para questionar o ministro da Economia, Paulo Guedes, em relação ao debate sobre a reforma tributária. Maia tuitou o seguinte: por que Paulo Guedes interditou o debate da reforma tributária? Lembrando que a Câmara já tinha uma proposta em andamento antes do governo enviar a primeira parte do texto. Maia sempre deixou claro que estava disposto a fazer uma reforma em conjunto com o Planalto, mas nunca escondeu que, se fosse necessário, poderia ali tocar essa agenda sozinho. Essa estratégia política ali de ir para as redes sociais e também relembrar uma frase de Paulo Guedes no passado sobre a recusa de Maia sobre o tal imposto digital, volta a trazer e a evidenciar que não há mais relação ali, né, Alexandre? Não há. Há um entrechoque. Eu não vou usar egos, eu vou usar um eufemismo de personalidades. Né? O Rodrigo Maia tem o temperamento do pai dele e o Paulo Guedes já confessou que não é bom de política, né? Foi birrento quando descobriu que os secretários dele iam almoçar na casa do Maia, né? Eu acho que ele foi o último a saber, cancelou, impediu esse almoço. O Maia ficou doído porque, de repente, deixaram ele na mão na última hora, ele, presidente de poder. E a situação já não vinha muito boa, né? Muito amistosa. Agora a gente tem que considerar o seguinte: tem sim uma reforma tributária da Câmara, está na comissão especial, está lá na comissão especial da Câmara. Tem um projeto de reforma tributária. É bom lembrar que a Câmara tem um, o Senado tem outro. Né? Então, não é a questão de reforma tributária, parou, não parou. Né? O líder do governo, Ricardo Barros, disse que o governo, a parte dele, está avaliando para ver que temas terão voto. Porque se não tiver voto no Congresso, não adianta a gente querer, né? Ou não querer, ou a oposição querer ou não querer. É voto no Congresso, é o que está valendo lá, né? A menos que se faça um referendo para perguntar para o povo. Né? Mas nessas alturas o que fala são os plenários, são as comissões especiais que vão tratar desse assunto. Já tem texto lá, mas a comissão especial da reforma acabou sendo adiada. E a minha dúvida é, Alexandre, reforma tributária segue sem imposto digital? Aí depende do plenário. São 513 cabeças na Câmara, 81. É só palpite. Eu acho que é um bom, né? Opinião pessoal, mas não vai valê-la no plenário. Né? Seria muito bom, seria uma modernidade, né? Desde que cobrasse daqueles que têm mais dinheiro, né? Que têm mais movimentações financeiras. Né? Lá no Pará tem gente que tem maquininha de contar dinheiro porque os dedos não dão conta para contar dinheiro. Lá no gabinete civil lá do governo do Pará. Né? Mas tem que cobrar de gente que tenha dinheiro na mão, né? E não da pessoa que está lá embaixo da pirâmide, na base, carregando o país e sobrevivendo agora com R$600. Agora não, agora já baixou para 300 e a partir do fim do ano vai zerar. Te vira. O imposto pegaria todo mundo, né? O imposto digital. O presidente, durante conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, disse o seguinte: falou da repercussão negativa sobre a forma de financiamento do Renda Cidadã, pediu ajuda com sugestões para bancar sobre como poderia financiar esse programa. Olha só.
Tudo que eu faço diz que eu estou pensando em 22 agora. Se não faço nada, sou omisso. Se faz, estou pensando em 22. Eu quero a solução racional, preciso de ajuda no tocante a isso, conselhos, sugestões. Agora, se não aparecer nada, eu vou tomar aquela decisão que o militar toma. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Eu não vou ficar indeciso. Está chegando janeiro de 21. Precisamos de alternativa para aproximadamente 20 milhões de pessoas que não vão ter o que comer a partir de janeiro do ano que vem. Você concorda, Alexandre? Decisão mal tomada é pior que a indecisão? Claro, ele aprendeu isso lá na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, para ser capitão comandante de bateria. E aí, vai ter que tomar decisão, porque ficar indeciso aqui já vai ser tarde, né, para a ação. Está numa guerra. Uma guerra contra um inimigo comum, que é o vírus. O vírus que acabou com vidas, acabou com renda, acabou com emprego, acabou com empresa. Esse é o nosso inimigo comum, né? Então temos que combater esse inimigo comum. Ele sozinho tem poucas alternativas. A Constituição diz que o presidente é responsável, mas não tem os meios. Quem tem os meios é o Congresso e não é responsável, pelo menos perante o povo. Todo mundo espera do presidente. E qual é o tema, né? Qual é a grande questão? Olha, não esperem pelo governo. Vai acabar os 300 no dia 31 de dezembro, né? E até lá, e a gente está vendo a resiliência do brasileiro. Fizeram de tudo. Hoje eu vi uma foto, achei divertida, a foto irônica e simbólica. A foto do Hélder Barbalho atrás da mesa de trabalho dele e na frente um cartaz, fique em casa. Fique em casa enquanto a gente se locupleta, né? Então, cobrar desse tipo de gente, né, que se aproveitou, que recebeu recursos, dezenas de bilhões do governo federal, que não é do governo federal, é de nós contribuintes, para administrar isso e apresente resultados. Quais são os resultados, né? Mas o brasileiro ainda assim, na sua resiliência, na sua força, que eu costumo citar o Paulo Vanzolini, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, a gente está vendo recriação de empregos, né? Recriação de renda, criação de empresas, micro e pequenas empresas. De abril para cá subiram um número de 1 milhão de novas micro e pequenas empresas. O sujeito ficou na rua, o que é que eu faço? Vou botar o meu próprio negócio. Então, vamos nos preparar para o ano que vem, né? Sem esperar milagres do governo. Porque se a gente ficar esperando, nós vamos fazer o papel daquele indeciso de que fala o presidente, né? Vamos fazer alguma coisa, não vamos ficar esperando. Alexandre, a gente que acompanha Brasília ali de perto na cobertura da política aí no Distrito Federal, você com muito mais anos que eu, óbvio, muito mais experiência, você acredita que não há reeleição nesse horizonte do Renda Cidadã? Reeleição está embutida em tudo. Não tem como a gente separar. Ou nós vamos deixar de fazer eleição em 22. Vai haver eleição em 22. E o candidato natural é o atual presidente, candidato natural, né? Essa história aí do debate lá nos Estados Unidos, eu disse, vou me preparar para o debate entre Bolsonaro e Sérgio Moro, sei lá quem, né? Tá na mão, só que uma coisa é a gente achar, né, que o governo deva se dedicar exclusivamente com fins eleitorais ou não. Claro que não, né? A gente está na cara que não é fim eleitoral, é necessidade, né? Está caindo, não vou dizer caindo do céu, mas parece que caiu do inferno essa necessidade aí da imposição que o país sofreu, né? Fecha tudo, vá para casa, paralise-se pelo medo, olha aqui as covas que estão te esperando, os caixões que estão te esperando, né? E paralisou. Eu não sei se vocês lembram, 11 dias de greve dos caminhoneiros lá no governo Temer deu uma cortada na volta do emprego e do crescimento econômico depois do caos da Dilma. Deu uma cortada, 11 dias. Gente, nós estamos aí há 7 meses. Então, não é brincadeira o que o país tem pela frente. Não é só o governo, não. O governo é um pedacinho do país.
o país. Nós, brasileiros, nós somos o Brasil. Esse problema é nosso, é de todos nós, né? Temos, sim, que cobrar as responsabilidades dos que nos levaram a isso, né? Mas é problema nosso, de cada um de nós. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o economista e ex-secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, falou sobre a situação fiscal do Brasil. Disse o seguinte, abre aspas, se o debate político nos levar a adotar medidas populistas, o custo será muito alto, os juros vão aumentar, a inflação vai voltar, os desequilíbrios setoriais vão se acentuar e o investimento vai cair, fecha aspas. Vou separar aqui, falamos há pouco de popular e populista. Essas medidas são populistas, Alexandre? Bom, Daniel, você lendo a frase do Mansueto, diz assim, se o debate político nos levar, se. Aí eu disse, puxa, eu vou ver quanto se tem nessa entrevista. Eu encontrei 12 se, uma dúzia de se. Ganhou do Kipling, traduzido pelo Guilherme de Almeida, que tem só 9, e se chama se. Então a gente tem que tomar cuidado para não tomar como fato o que vier depois do se, né? Assim como outro cuidado é não tomar a sério tudo aquilo que numa frase vem antes do mas. O que interessa é o que vem depois do mas, né? Olha, nós vamos para a guerra, mas não tem munição. Pronto, acabou, né? Então, é com base em se. Se adotar medidas tais, isso é populismo, está aqui. Se o governo não fizer alguma coisa, a inflação vai voltar. Se esquecer do controle do gasto, não vamos crescer muito. Se as contas saírem dos trilhos, se a gente quiser mais social, tem que ter fonte estável de financiamento. Se a gente vai ou não vai fazer o dever de casa, se isso não for feito, se o governo falhar, se o Congresso não aceitar, se a gente não pressionar o governo e o Congresso, todo mundo vai perder. Bom, mas tem uma frase que vale a pena a gente lembrar. É possível fazer o ajuste, só depende de nós. Bom, essa frase é importante, né? Que temos que fazer um ajuste, né? Para equilibrar as contas públicas, para que não volte a inflação, para que não voltem juros altos, não tenha que pedir dinheiro emprestado, né? Mas só depende de nós. Então, de novo, eu disse há pouco, numa outra resposta, está em nossas mãos, né? Na nossa capacidade também de pressionar o Congresso Nacional, onde tudo acontece. O governo pode querer, mas quem decide é o Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional quiser, né, Alexandre? Tem clima político para isso? O clima político é temporário, faz parte de uma conjunção num dia, né? É bom lembrar Magalhães Pinto. O mineiro disse certa vez, né? Inclusive foi ali no pé da rampa, eu estava com ele olhou para cima, estava com o microfone da TV Manchete. Ele olhou para cima e disse, meu amigo, política é como a nuvem. A gente olha, está de um jeito, quando a gente olha de novo, ela já está de outro. Então, é circunstancial, né? Um apoio permanente, constante, fica meio com cheirinho de governo totalitário ou de imposição. É bom que haja esse balanço, esse pêndulo, porque o apoio depende do tema, do assunto. Neste assunto, vamos apoiar. Ontem, né? Vamos apoiar o aumento das penas para quem maltratar gatos e cachorros, né? Então, houve apoio. Agora, vamos apoiar o aumento do tributo? Aí, peraí, né? Então, é circunstancial. Não dá para a gente dizer o governo tem apoio ou não tem apoio. Depende do tema que estiver sendo tratado. Voltamos para o ser novamente, né? Para o condicional ali. Obrigado, Alexandre Garcia.